Olá, Thaísa. Olá. Vamos então lá tirar a sua dúvida daquele exercício da aula passada, né? Da calorimetria. A gente, quando estudou calorimetria, viu que existem 3 tipos de calor. Calor específico, que é aquele que está relacionado ao tipo de substância, né? Então, a água tem um calor específico, o gelo tem um calor específico, o ouro tem um calor específico, cada tipo de substância tem seu calor específico. Existe uma tabela, né, que já tem esses valores. Segundo, o calor sensível, que é aquele que vai provocar mudança de temperatura sem mudar a fase, sem mudar o estado físico da matéria. E tem o calor latente, que é aquele que provoca a mudança do estado físico sem mudar a temperatura. Então, calor sensível e calor latente são um contrário do outro. Repetindo, o calor sensível muda a temperatura, mas não muda o estado físico. Calor latente muda o estado físico, mas não muda a temperatura. Então, o problema ele diz o seguinte, né? Determine a quantidade de calor necessária para transferir 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20 graus Celsius. Então, esse problema ele precisa de 3 partes para ser resolvida, né? Por quê? Você tem gelo a menos 10 graus Celsius, né? Gelo a uma temperatura de 10 graus negativo, né? 10 graus abaixo de zero. E você quer que esse gelo derreta, né? E se transforme em água a 20 graus Celsius. Então, primeiro, para ele derreter, ele tem que entrar no estado de fusão, né? Tem que entrar na fusão. E que é essa passagem do estado sólido para o estado líquido. E a fusão da água, né, do gelo, é numa temperatura de 0 graus Celsius. Então, primeiro eu vou ter que aumentar essa temperatura, que está 10 graus abaixo de zero até zero. Então, a equação que a gente usa para calcular a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um corpo é essa daqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Ou seja, Q igual a mc delta T. Então, vamos lá. A massa é essa aqui, ó. É a quantidade de gelo que eu tenho, 200 gramas. Vezes o calor específico do gelo. O problema me deu esse dado, né? Tem os dados aí, e ele diz que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura? De menos 10 até 0, ele vai aumentar quantos graus? Vai aumentar 10 graus, né? Então, a variação de temperatura é igual a 10. Agora é só eu multiplicar tudo isso. 200 vezes 0,5 vezes 10. 200 vezes 0,5 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Então, ele precisa de 1000 calorias para passar de menos 10 graus para 0 grau. Quando ele chegar no 0 grau, o que vai acontecer? Ele vai começar a derreter. O gelo vai começar a se transformar em água no estado líquido. E aí, esse calor que vai fazer essa mudança de fase, de estado físico, né? A fusão do gelo em água é a fórmula de Q igual a massa vezes o calor latente. Então, a quantidade de calor vai ser igual. A massa é a mesma, a massa não muda, tá? São os 200 gramas de gelo.
O calor latente de fusão, porque você está transformando o gelo em água, então essa passagem de estado aí a gente chama de fusão. Calor latente de fusão é 80. Então, vou botar aqui, 200 vezes 80. Aí é só eu multiplicar. 200 vezes 80, 1.600 calorias. Então, ele ganhou 1.000 calorias e saiu de menos 10 graus até zero. Quando ele atingiu zero, ele começou a derreter. Então, ele precisou de 1.600 calorias para derreter completamente. A partir do momento que todo o gelo virou água no estado líquido, você precisa agora aumentar a temperatura, porque ele está ainda em 0 graus. Tem que aumentar a temperatura até 20, que é o que o problema quer saber. Se vai aumentar a temperatura, a fórmula da mudança de temperatura é essa daqui de cima. Então, você vai ter, né, repetindo a fórmula, que é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa, como eu disse, é a mesma, 200. O calor específico, agora a gente não tem mais gelo, agora a gente tem água. Então, o calor específico da água é igual a 1. Vezes a variação de temperatura. De 0 até 20, aumenta 20 graus. Então, é só eu multiplicar isso tudo. 200 vezes 1 dá 200, 200 vezes 20, 4.000. 4.000 calorias. Então, essas 3 fases foram necessárias, essas 3 etapas foram necessárias para que gelo, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, se transformasse em água a 20 graus Celsius. Então, a quantidade de calor total vai ser igual à soma da quantidade de calor 1 mais a quantidade de calor 2 mais a quantidade de calor 3. Quem é Q1, Q2, Q3? Q1 é esse 1.000, Q2 é o 1.600, Q3 é o 4.000. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a 1.000 mais 1.600 mais 4.000. A quantidade de calor total, 1.000 mais 1.600, 2.600, mais 4.000, 6.600 calorias. Então, essa é a resposta do problema, tá bom? Eu espero que você tenha conseguido entender. Eu vou também tirar uma foto aqui dessa resolução e mandar para você, tá? Bom final de semana, fica com Deus e até semana que vem.